você que está ligado, nos acessando pela rede Semear na internet. Que a paz de Cristo esteja com você também. Meus amados irmãos, desde já quero chamar a atenção dos irmãos, quero acompanhar da leitura de vocês em Josué, capítulo 4, versículo 24. Livro de Josué, capítulo 4, versículo 24. Quero a companhia da leitura de todos, inclusive de você que está nos assistindo pela internet. Dá um jeitinho aí de procurar na sua Bíblia e, se possível for, marcar na sua Bíblia esse texto de Josué, capítulo 4, versículo 24. Amém? Ainda tem uns irmãos aqui ainda procurando. Josué depois do Pentateuco, para facilitar a procura. Amém? Diz a palavra do Senhor: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Eu quero que você repita comigo, em uma só voz, em toda a igreja, bem forte: força, poder e autoridade. Força, poder e autoridade. Guarde essas palavras, porque eu quero fazer com que elas façam sentido a esta mensagem esta noite. Nós estamos estudando um pouco sobre o que Deus é para nós. O Deus a que nós servimos, já falamos que Ele é um Deus que vê todas as coisas, é um Deus que ouve, Ele é um Deus que tem memória, é um Deus que fala. E nessa noite nós queremos falar que o Deus que nós servimos, o Deus a quem nós servimos, é um Deus que tem mãos ativas. E nós estamos com essas mensagens para alertar aos irmãos que nós estamos em um ano de clamor, e o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele atende as nossas orações. Precisamos, pois, que nós confiemos e continuemos nessa luta de interceder pela essa nação, por buscar a sua face, porque Ele com certeza vai agir com as tuas mãos poderosas. Amém, irmãos? Nessas mensagens eu disse que nós estamos falando de um Deus aplicando as três pessoas da Trindade. Tudo aquilo que vamos falar é aplicado às três pessoas da Trindade. Nós acreditamos em um Deus que é um Deus trino, é um Deus único, mas que é composta por três pessoas: Yahvé, o Deus o Pai; Jesus, o Deus o Filho; e Espírito Santo do Senhor. Estas três pessoas, elas formam a Trindade Santa, elas formam Deus. E nesta noite nós vamos perceber que vai haver uma exceção nessas três pessoas da Trindade. Mas continuemos. O texto que lemos em Josué capítulo 4, versículo 24, vai falar de uma história interessante, em que Deus vai dar a Josué graça diante do povo de Israel. Deus vai dar a Josué autoridade diante do povo de Israel. Lembremos, pois, que a nação de Israel foi regida, foi liderada de forma poderosa, apoteótica, de forma impressionante pela pessoa de Moisés. Moisés
foi um homem usado por Deus para tirar a nação de Israel do Egito, para guiar e liderar a nação de Israel durante o deserto, mas Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida por conta de alguns problemas que Moisés teve em relação a uma ordem de Deus, quando ele feriu aquela rocha, quando era para apenas falar. De qualquer forma, a nação de Israel, ela sai do Egito, ela passa pelo Mar Vermelho, e quando ela passa pelo Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés usou o cajado, e naquele momento que ele usou o cajado, o mar se abriu e o povo passou em terra seca. Quando Moisés morre, a nação de Israel recebe a informação que o novo líder é Josué. E no primeiro capítulo de Josué, nós vamos observar que Deus vai buscar em Josué um esforço, um ânimo que Josué parece que não tinha, por conta das circunstâncias que ele recebe aquela nação. Aquela nação recebe a Josué diante de 40 anos do deserto, uma nação que Deus reprovou as suas atitudes, e que Deus matou aquele povo que saiu, matou no deserto e levou apenas a herança deles. Apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida daqueles que saíram do Egito. Eles então estão recebendo essa ordem, e Deus, por misericórdia de Josué, faz com que ele manda espias a Jericó. Ele recebe as informações. Então Deus faz com que pode passar o Jordão. Depois que vocês passarem o Jordão, vocês vão conquistar a terra prometida. E da mesma forma que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, Deus também usou Josué para abrir o rio Jordão. E quando ele abre o rio Jordão, dessa vez não foi com o cajado de Moisés, dessa vez foi com a arca da aliança, que é utilizada para abrir aquele rio, e de forma maravilhosa, de forma poderosa, de forma milagrosa, o povo passa por aquele rio a pés enxuto. E quando eles passam esse rio a pés enxuto, Deus pede, olha, peça para que 12 das tribos, 12 pessoas, um de cada tribo, volte ao rio e pegue pedras e coloque essas pedras num lugar que eu vou indicar. Estas pedras pois pegada pela nação de Israel, aqueles representantes, e essas 12 pedras vai representar as 12 tribos de Israel. Portanto, quando eles saem do Jordão, que as águas voltam a cobrir o lugar por onde eles passaram, Josué monta uma espécie de altar com aquelas 12 pedras, e Deus diz, olha, essas 12 pedras é para que vocês, quando trouxerem a sua descendência, para quando vierem as próximas gerações, vocês falem, olha, estas pedras é sinal de que Deus abriu o rio Jordão para que nós possamos passar. E Deus, a palavra de Deus diz que quando ele faz isso, faz com que Josué ache graça aos olhos da nação de Israel. Mas o capítulo 4, versículo 24 vai dizer, essas todas coisas que o Senhor fez com a nação de Israel, desde a tirada deles do Egito, passar por dentro do Mar Vermelho, em pés enxutos, passar pelo deserto e ter água brotando da rocha, não ter falta de alimento, não ter falta de vestimenta, não ter falta de segurança, não ter falta de direção. Estas coisas que vocês passaram durante o deserto e agora passam em direção, agora em definitivo, para a nação, para a terra que eu te prometi. Estas coisas é para que vocês confirmem que a minha mão é forte, e que sabendo que minha mão é forte, vocês não precisam temer a mais nada. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor. Esta mão é forte e que vocês não precisam temer nada. Vosso Deus todos os dias é Deus de segurança.
Não só que vocês saibam que vocês é filho de Deus, que o seu Deus tem mãos fortes, mas para que todas as outras nações também saibam que Deus tem mão forte. Não só para que a nação de Israel saiba que Deus tem mãos poderosas, mas que a nação de Portugal saiba que o nosso Deus tem mãos poderosas. E estas mãos estão estendidas para abençoar, para proteger e dar segurança a todos quanto ouvem a voz do Senhor. Quando a gente fala de mão forte do Senhor, a gente não quer dizer exatamente uma mão exatamente física, porque nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que é em sua essência espírito. Nós estamos falando uma mão porque ele se revelou a nós e de forma simplificada ele se revelou daquilo que a gente conhece. E na Bíblia, quando fala de mão, fala de ações, fala de atividades, fala de luta, fala de vitória, e na verdade fala mesmo de ações. A palavra de Deus em Deuteronômio vai dizer, olha, coloque a palavra do Senhor nos umbrais das suas portas, coloque a palavra na vossa testa, numa ideia de colocar na vossa memória. Coloque a palavra do Senhor no peito, numa ideia de colocar a palavra do Senhor no coração, e coloque a palavra do Senhor nas suas mãos, numa ideia de que cumpra a palavra de Deus. Ou seja, mão é sinal de atividade na Bíblia. E é isso que a palavra de Deus quer dizer, para que todos os povos da terra conheçam que os atos do Deus são atos de poder, atos fortes, que ninguém precisa temer aqueles que estão ao seu lado. Na Bíblia nós vamos encontrar diversas expressões relacionadas aos braços do Senhor, às mãos do Senhor. E quando elas vão falar, vão dar características dessas mãos do Senhor. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 3, versículo 24, nós vamos ver que a mão do Senhor é inigualável. Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra, porque não há Deus nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Ou seja, o que a palavra de Deus diz, os atos poderosos do Senhor são atos inigualáveis. Ninguém pode se comparar, ninguém pode fazer nada igual ao que Deus pode fazer. Podem até querer imitar, mas no final Deus vai prevalecer. Lembramos de Israel no Egito, ainda Moisés se apresentando a Faraó, em que ele vai mostrar que Deus está com ele. Ele pega a sua vara e coloca a sua vara e transforma em serpentes. Os outros magos do Faraó fazem a mesma coisa, mas a vara de Faraó, que tinha se transformado em serpente, porque o que Deus faz é inigualável, pega todas as outras varas, come e todos ficam sem vara e só Moisés fica com o cajado. Porque as mãos do Senhor são mãos inigualáveis. Ninguém pode ter atos de salvação, ninguém pode ter atos de liberdade, ninguém pode ter atos de cura. Nada do que Deus faz ninguém pode imitar. Pode até ser uma coisa parecida, pode até usar o nome do Senhor, mas se é do Senhor, ninguém pode copiar, ninguém pode fazer igual, ninguém pode fazer perfeito. Porque Deus não tem mãos fortes que ninguém consegue. São mãos inigualáveis. Ainda em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, nós vamos perceber que a mão do Senhor também é forte. E é uma mão forte para tirar. Vamos ver, aqui diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. A palavra de Deus vai mostrar na saída do Egito que a nação de Israel, apesar de ser um povo maior, numeroso, forte, crescendo cada vez mais, ela não conseguia se livrar das mãos do Egito, porque o Egito na época
era uma das nações mais poderosas da região. Eles não conseguiam, mas Deus, que tem mãos fortes, consegue tirar o povo da mão do Egito, da terra do Egito. Da mesma forma nós que estávamos no mundo, no pecado, e podemos comparar o Egito com o mundo de pecado, de prisões, de tribulações, de dores, de sofrimento. Deus com mãos fortes pegou e nos tirou desse Egito e agora nos colocou rumo a Jerusalém celestial. As mãos do Senhor têm poder para tirar-nos do lugar de onde estamos. As mãos do Senhor têm poder de nos tirarmos da escravidão. Você que está me assistindo pela internet, acha que você não tem condições de sair desse vício, acha que não tem condições de sair desse crime, acha que não tem condições de sair dessa situação. A mão de Deus tem poder para te tirar dessa situação. Ainda em Deuteronômio, me parece que o livro de Deuteronômio é um dos livros que mais fala sobre as mãos do Senhor. Deuteronômio capítulo 32, versículo 37 a 39, vai mostrar que da mão de Deus ninguém escapa. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levante-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o Senhor, eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Você pode achar que pode escapar de Deus, você pode achar que pode se livrar do julgamento de Deus, mas na verdade as mãos de Deus vão te alcançar, o julgamento de Deus vai te alcançar, e é melhor que você esteja julgado nas mãos de Jesus, porque se você não estiver nas mãos de Jesus, o seu fim é certo. Há uma certeza que nós precisamos ter: se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que se Deus for contra nós, quem poderá ser conosco? Portanto, tomamos cuidado com esta afirmativa: a mão de Deus, ninguém consegue escapar. Lembra do que a gente disse no início da mensagem? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 12, vai dizer: e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força, e há poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Aqui está, ao meu ver, uma das coisas que melhor exemplifica o que é a mão de Deus, o que é os atos poderosos de Deus: força, poder e autoridade. Parecem coisas parecidas, mas não são em sua definição. Força é a capacidade de cumprir determinada tarefa. Se você pode pegar uma determinada quantidade de quilos de alguma coisa, você consegue, você tem aquela força. Há pessoas que têm força para 10 quilos, outra para 20, outra para 100 quilos. De qualquer forma, isso é força, capacidade de puxar, de levantar qualquer coisa ou para fazer determinada tarefa. Poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, exercer soberania, exercer a posse de um domínio ou a influência ou até mesmo exercer a força. Isso é poder. E autoridade é a aplicação do poder legítimo, direito de mandar. Os atos do Senhor, vamos fazer uma pequena comparação. Eu acho que eu tenho força de pegar esse púlpito e levar para qualquer lugar. Eu só acho, nunca fiz isso. Mas eu não tenho autoridade para pegar esse púlpito e puxar de qualquer lugar.
eu não tenho o direito, ou seja, o poder para pegar e não dar satisfação desse púlpito e levar para algum lugar. Embora eu tenha a força necessária para tirá-lo, eu não tenho nem poder nem autoridade, porque eu não mando nesse templo, eu não sou o chefe, Deus não é minha autoridade aqui, a não ser que o pastor Robson Ferreira diga, tira esse púlpito daí, aí sim, eu agora posso executar essa ação. Só que os atos de Deus, Deus não tem essa preocupação com poder e autoridade, Ele tem força para todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as forças estão nas suas mãos, tudo que lhe apraz, Ele faz. Tudo que Ele quer fazer, Ele faz. Tudo que Ele quer ativar, Ele faz. E essa força de Deus, as ações de Deus, não precisa nem exatamente das mãos de Deus. A palavra de Deus diz que a sua palavra em si já tem poder para se fazer as coisas. Em Gênesis lemos, Deus disse, haja luz e houve luz. Os atos poderosos de Deus ativaram e houve luz, sem mesmo que Deus se movesse do lugar. Porque Ele tem força para isso. Ele tem força para te tirar de um país e colocar no outro, mesmo que você não queira. Ele tem forças para te tirar de uma situação que quando você acha que não pode, mas Ele tem forças. A nação do Egito achava que tinha o domínio sobre a nação de Israel, mas Israel era povo escolhido por Deus, e Deus, que tem todas as forças do mundo, consegue tirar a nação de Israel e colocar onde Ele quer. Não colocou direto na terra prometida por causa da dura cerviz daquele povo, mas se eles não fossem desobedientes, se eles não fossem de dura cerviz, eles tinham entrado na terra prometida em 40 dias e 40 noites, mas por causa de sua desobediência, eles demoraram 40 anos, mas de qualquer forma, Deus mostrou que tem poder para tirar as pessoas de situação de escravidão. Deus também tem poder, que é o direito de fazer isso. As pessoas acham que Deus não tem, além de não ter condições, não tem o direito de agir com seus atos poderosos. Muita gente questiona porque Deus resolveu trazer dilúvio para a terra, porque Deus permite as catástrofes da terra, porque Deus permite algumas coisas que para as pessoas são injustas, quando na verdade Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, como quiser, do jeito que Ele quer. A verdade é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Pode vir o que vier, pode vir terremoto, pode vir abalo, pode vir água, pode vir fogo. Aqueles que estão com o Senhor estão protegidos pelas suas fortes mãos. Mas Deus também tem autoridade. Legitimidade para fazer as coisas. Me faz lembrar agora de um pessoal em Éfeso que viram lá Paulo orando para Jesus batizar com o Espírito Santo, viram Paulo orando para Jesus expulsar demônios, e eles resolveram fazer. Encontraram um grupo de demoniados, falaram: eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. E aí os demônios falaram: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem são vocês? E eles nada puderam falar para aqueles demônios, e ainda foram endemoniados junto, porque eles não tinham a legitimidade para fazer. A palavra de Deus diz que quem milita, também milite com legitimidade. E a verdade é que se nós podemos encontrar em uma situação em que nós não estamos em legitimidade com o Senhor, nas nossas vidas, seja na vida do cristão, seja na vida do pecador, Deus tem legitimidade para fazer qualquer coisa. Vou repetir, as pessoas acham que Deus só vai fazer as coisas com quem é crente, com quem é salvo, mas Deus
tem legitimidade para trabalhar, para agir com força, para agir com poder na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer nação, na vida de qualquer povo, na vida de qualquer língua. Deus tem legitimidade para usar as suas mãos poderosas, para usar as suas mãos fortes, para usar a sua autoridade, porque Ele tem legitimidade para isso. Primeiro, Ele tem legitimidade porque Ele é o Criador. Ele tem legitimidade porque Ele criou tudo isso. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele todas as coisas foram feitas. Ou seja, se você faz alguma coisa, aquilo é seu. Portanto, Ele tem legitimidade pelo fato de Ele ter nos criado. Mesmo que Ele tenha dado o direito da gente escolher o livre-arbítrio, mas dentro desse livre-arbítrio, Ele deixou o caminho. Se você escolher o caminho da paz, você vai alcançar a paz. Se você escolher o caminho do inferno, da destruição, você vai acabar pegando o caminho da destruição. Portanto, Ele pode te matar, Ele pode te dar vida, Ele pode tirar dar feridas, mas Ele também pode te curar, Ele pode fazer todas essas coisas. Muitas das vezes as pessoas ficam doentes e percebem que estão doentes porque estão em condição de pecado com Deus, e elas começam a contestar Deus por causa dessas doenças, por causa dessas tribulações, por causa dessas provações. Mas Deus tem poder e legitimidade para usar a sua mão do jeito que Ele quiser. Mesmo que você ache que Ele está sendo injusto, Ele está sendo justo. A palavra de Deus diz que eu seja injusto e Deus justo, que eu seja burro e Deus inteligente, porque Ele tem legitimidade para fazer as coisas. Além de criar todas essas coisas que nós vemos, a terra, as árvores, Ele criou a natureza, no modo geral. Ele criou os seres humanos com as suas próprias mãos. Ele deu fôlego de vida aos seres humanos. Ele viu que o homem pecou, e esse pecado, como está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 2, afasta o homem de Deus. Mesmo assim, Ele ainda criou um jeito de retornar a ter comunhão com o homem. Ele mandou a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Portanto, Ele tem autoridade sobre as nossas vidas, porque além de ter nos criado, Ele criou um novo e vivo caminho. E nós estudamos nesse final de semana que o vivo caminho que Deus criou para o homem, até os loucos não errarão. Se os loucos não erram, ninguém está desculpável diante de Deus, porque não acertou o caminho. Portanto, Deus tem legitimidade para usar as suas mãos poderosas na vida de qualquer pessoa, porque Ele criou o homem e o homem se afastou dele. Mesmo assim, Ele criou um novo caminho para que o homem pudesse voltar para Ele. O homem buscou o caminho de destruição, Ele colocou o caminho de vitória, de reconstruir. O homem criou um caminho de pecado, Ele recolocou um caminho de santidade. O homem colocou um caminho de dores, Ele colocou um caminho de sarar as feridas. Então Ele tem legitimidade para trabalhar na vida de qualquer pessoa. Ele tem legitimidade para agir do jeito que Ele quer. Ele tem legitimidade para tirar do Egito, do pecado, aquele que clama, aquele que pede, porque Ele vê e Ele ouve os clamores das pessoas. Ele tem legitimidade de colocar em prisões aqueles que estão ferindo o seu povo. Ele tem legitimidade para julgar a todos aqueles que se acham no direito de perseguir aqueles que são salvos pela sua justiça. Lembra que eu falei que haveria uma exceção para as atribuições das três pessoas da Trindade, nas atribuições e nas características, inclusive.
no início da mensagem, quando eu falei que Deus é um Deus que ouve, também disse que há uma exceção que Deus tapa os ouvidos para não dar ouvidos. Quando eu falei que Deus vê, é também um Deus que vira o rosto para aqueles que continuam perseguindo, continuam desobedecendo, continuam em pecado. Quando eu digo que Deus tem memória, Ele é um Deus que vai trazer à luz todos os atos dos homens na terra. E Ele pode trazer julgamento, pode trazer juízo, como pode trazer libertação. Quando eu digo que Ele fala, eu disse que era um dos atributos que Deus controla. Porque Ele fala a hora que Ele quer, quando quer, como quer, para a pessoa que Ele quiser, orientando a pessoa que Ele mandar falar. Se for possível, até animal Ele usa para falar. Porque Ele fala do jeito que Ele quer. Ele fala como Ele quer, a hora que Ele quer. Só que nós vamos ver que os atos de Deus são contínuos. Lembra agora da mulher, se não me engano, João capítulo 17, daquela mulher que é flagrada pelos homens em ato de adultério, e aqueles homens querem aproveitar esta situação para poder colocar Jesus em situação de perigo. Eles vão apresentar a Jesus aquela mulher e vai dizer: olha, Senhor, ela foi surpreendida em ato de adultério, ela tem que ser apedrejada pela lei de Moisés. Qualquer resposta que Jesus dissesse naquele momento poderia trazer complicações para a vida e ministério de Jesus, segundo aqueles homens achavam. E aqueles homens estavam com pedras nas mãos, prontos para atirar naquela mulher. Porque se Jesus dissesse: olha, não atire nessa mulher, porque agora eu estou criando um novo e vivo caminho, mesmo assim eles atirariam a pedra naquela mulher para cumprir a lei de Moisés, e traria até juízo para Jesus. Se Jesus dissesse: olha, jogue pedra nessa mulher, porque ela foi flagrada em pecado, se a lei manda, é a lei que tem que ser cumprida, eles também trariam prejuízo a Jesus, e eles estavam já prontos, porque em qualquer resposta que eles achavam que Jesus fosse dar, essa resposta traria juízo para aquela mulher. Mas a palavra de Deus diz que enquanto eles estão lá indagando Jesus, enquanto eles estão tentando pegar em Jesus de surpresa, Jesus fica mudo, Jesus fica calado, porque a palavra de Deus diz: Jesus fala, Deus fala como Ele quer, Jesus é Deus. Daqui a pouco você vai entender a diferença que há na Trindade, nas pessoas da Trindade. Jesus fica quieto, mas a palavra de Deus diz também que Jesus, que está quieto, não está falando nada, que não está respondendo nada, está escrevendo alguma coisa. Jesus pode estar quieto, Jesus pode estar mudo, mas as mãos de Deus, no mínimo, está criando uma nova história para você. No mínimo, Deus está mudando a situação. No mínimo, Deus está criando fórmulas para tirar desse lugar. E eles insistiram: Senhor, o que é que nós vamos fazer com essa mulher? E Deus está escrevendo alguma coisa. A Bíblia não diz o que Deus escreveu, a Bíblia não diz o que Ele estava fazendo, mas a Bíblia diz que Ele estava agindo, porque as mãos do Senhor nunca estão paradas para nada. As mãos do Senhor sempre estão ativas para trabalhar. E é melhor que a mão de Deus venha antes do que sua fala, porque quando a mão de Deus vem antes, vem misericórdia. Porque quando a mão de Deus trabalha antes de sua fala, vem perdão. Quando a mão de Deus trabalha antes do que Ele fala, vem libertação. E Jesus está falando, depois de um tempo, lá eles insistindo, Jesus olha para eles: para de escrever, para de falar, e começa a agir através da sua palavra. Palavra de poder, palavra de autoridade, palavra de força. Falou para eles: quem tem pecado, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus fala, os nossos pecados vêm às nossas mentes.
Quando Jesus fala, podemos achar que estamos o santo que for, mas se Jesus falar, aquilo vai atrair a nossa mente. Pode ser pecado de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Vai aparecer, porque Deus queria livrar aquela mulher. E naquele momento, aqueles homens lembraram que eram pecadores. De tal forma que eu não sei se eles voltaram com as suas pedrinhas ou suas pedronas, ou não sei se eles colocaram suas pedras em algum lugar. Eu sei que eles voltaram e nenhuma pedra atingiu aquela mulher. A palavra de Deus diz que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus o entregou para morrer na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar, ele é pendurado na cruz do Calvário. E eles furam as mãos do Senhor. Jesus morre. E ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Poderoso, glorioso, santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a palavra de Deus diz que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. As mãos de Jesus podem estar furadas, mas ainda tem poder. As mãos de Jesus podem estar furadas, mas Ele tem poder e autoridade para mudar a sua situação. E nos céus, o Deus que é Espírito, nós não sabemos a sua forma. O Espírito Santo que é Espírito, nós não sabemos a sua forma. Os anjos, os arcanjos, os 24 anciões e todos os seres celestiais que a Bíblia fala são espíritos, e nós não sabemos a sua forma, mas nós sabemos que Jesus tem mãos de homem e mãos furadas, porque Ele usou aquelas mãos para curar, Ele usou aquelas mãos para libertar, Ele usou aquelas mãos para transformar, Ele usou aquelas mãos para salvar. Mãos que libertam, mãos que curam, mãos que salvam. Estão furadas, mas são mãos poderosas. Estão furadas, mas são mãos de autoridade. Estão furadas, mas são mãos de força. Fique em pé em nome de Jesus.